Alguém quiser, senão eu vou passar a tarde inteira falando. Se quiser fazer bullying, pode. Só não 15 minutos, tá? Que daí é muito rápido. Quanto tempo você tem, uma hora? Eu tenho 40 minutos. É você que vai falar? Era 45. É só eu que vou falar. Era 45. Dá psicologicamente pra isso. Bom, então vamos lá. E lá em cima, com o Rafael Rocha, tá rolando o bate-papo sobre simpósio de educação, se ele fosse feito hoje. Rafael Rocha bom. Não, é o Rocha. Aquele ali é o Rocha. Eu acho legal. Então, galera, eu queria mostrar pra vocês uma parada que eu venho trabalhando no último ano, desde o último lab, inclusive, sobre como eu traduzi esse nosso vontade, esse nosso jeito de fazer jogos dentro de uma dinâmica que ficasse simples para que as pessoas pudessem ter um norte, digamos assim. Pô, eu vou fazer o meu jogo, como é que eu começo? Eu lembro que nos primeiros FVMs, o norte que a Secular dava lá eram as perguntas do Jared Sorensen, né? O que você faz, como você faz e como é que você recompensa as atitudes que os seus jogadores ganham. Mas depois que a gente fez lá no outro lado uma mesa que era Café com Conceitos, puxada pelo Goshai, que infelizmente não está aqui, inclusive mandou um abraço para a galera pela internet, falando sobre um texto do Roger Caillois, que ele fazia uma certa classificação dos jogos, e essa classificação é extremamente abrangente, inclusive discordando dessa ideia de que você tem se você não tem resultado quantificado não há jogo. Não, a ideia dele é que se você consegue play, né, que é um conceito bem mais amplo do que jogar, que a gente usa, né? A ideia de play guitarra, play, seja brincadeira também, se você for capaz disso, então você está em um jogo, né? De alguma forma, até que nós comentamos lá no almoço, né? Será que Big Brother é um jogo? Provavelmente, com certeza é um jogo a partir desse princípio. E eu apliquei essa ideia de metodologia em duas turmas, né? Tive o prazer de ter o Guilherme entregá-las aqui. Pode passar a primeira aí, Arthur. Né? Essa aqui foi a última, foram 3 turmas na verdade. Essa aqui foi uma turma de leigos, né? Pessoas completamente que não tinham conhecimento nenhum de game design, inclusive a gente teve que fazer um processo de eles jogarem pela primeira vez um jogo de tabuleiro para eles entenderem do que a gente estava falando. Foi na universidade, uma cadeira de gamificação, e aí eu tive mais 2 turmas, passa aí tudo. E mais, essa aqui foi a segunda e a primeira, toda essa galera aqui a gente esteve falando. Mas em que consiste esse papo, Arthur? Uma experiência, eu acredito que seja um fato pessoal e verídico, ou seja, é a ideia de que em busca de prazer ou conhecimento nós nos movemos adiante na vida, seja por estímulos induzidos ou espontâneos. Nós estamos sempre, digamos, adiante, estamos nos movendo. E de alguma maneira o que nos interessa nos jogos é mover as pessoas em um ambiente controlado. Né? De alguma forma nós estamos criando um ambiente para isso, para desenvolver uma experiência que por prazer ele queira repetir ou por conhecimento, né, por algo que ele ainda não conhece, ele queira iniciar. E pegando a ideia que o Caillois coloca lá, eu fui olhar o que a fenomenologia dizia da relação de experiência. E quando a gente olha a experiência, a gente está sempre olhando, principalmente o Zimmermann lá nos livros dele, está olhando do ponto de vista do jogo. E eu quero mostrar para vocês uma ideia olhando para o indivíduo, ele única e exclusivamente. Que isso aqui é uma vibe que veio a partir de um curso de gamificação que teve na Coursera, um curso à distância, do professor Kevin Verbach. Infelizmente está fechado, você não consegue acessar o conteúdo só se você se cadastrou lá. O legal é que você consegue, tendo se cadastrado lá atrás, ainda acessar hoje. A gente não ganhou o certificado, né, Rocha? Porque a gente não terminou o curso no tempo. Mas é muito legal que ele diz o seguinte: quando você está falando de experiência a partir de game design, você precisa ter um olhar muito interessante pelo indivíduo, porém você não tem nenhum controle sobre ele. Ele é autônomo, ele é heterônomo, né? Ele tem as suas vontades todas definidas, seja por ele ou seja por um condicionamento sociocultural que vem através dele, mas de certa forma nós conseguimos interferir muito pouco no que a gente, na questão do indivíduo. Porém, o indivíduo está sempre envolvido no fenômeno. Por favor. O fenômeno, que esse filósofo alemão ali, o Husserl, ele é um cara que ele diz, bom, o fenômeno acontece a todo tempo e sem
sem que você consiga observar ele. É mais ou menos como o tempo, nós conseguimos entendê-lo, porém não observar a passagem do tempo. Mas ele, para entender esse negócio, ele resolveu dividir os acontecimentos de um fenômeno, dentro lá de 1 milissegundo, em umas 4 etapas. E eu vou tentar cruzar essas 4 etapas do fenômeno com as proposições do Galois e tentar montar uma ideia de como eu posso interferir nesse fenômeno de uma forma sistêmica, para eu entender o que eu preciso fazer para que dentro de um fenômeno alguém desperte uma vontade e seja orientada para um lado. Isso pode ser feito dentro de uma gamificação ou dentro de um jogo. Ele serviria teoricamente. E eu digo teoricamente porque a minha metodologia hoje, pessoal de desenvolvimento de jogos, está muito orientada para isso aqui. Mas eu não tenho hoje uma experimentalidade, uma certeza de que quem participou das dinâmicas, ao desenvolver, teve resultados significativos utilizando essa ideia de método. Então eu quis amplificar ela hoje, claro que eu vou passar ela super rápida aqui, em 40 minutos, uma ideia que é um curso de 6 horas, né? E eu vou tentar passar em 40 minutos uma ideia muito superficial do que seria. Mas a ideia é que o indivíduo, ele enquanto indivíduo autônomo e que você não tem controle, você consegue no máximo definir que tipo de indivíduos vão participar da sua experiência. Dizendo que a sua experiência vai ser possível participar pessoas com mais de 1,80 m de altura, ou pessoas que usam barba por algum motivo qualquer, e você de certa forma está selecionando pessoas para participar, mas você não consegue mudar as concepções e as conjecturas que aquelas pessoas têm. Normalmente elas entram em qualquer fenômeno a partir de um estímulo. O estímulo é uma ponte, é algo que você usa para passar de um estado de inércia, seja essa inércia parada ou em movimento, não interessa, um estado inercial, digamos assim, para você trocar o vetor do que você está fazendo. Você está numa condição e naquele momento, como o Daniel estava falando aqui, você troca aquilo você troca o foco e passa a ter um novo foco para você através desse estímulo. Ao você entender esse estímulo, para entender esse estímulo, na verdade, você precisa ter uma percepção do todo daquilo que acontece. Nessa parte, você não racionalizou absolutamente nada. E a ideia que o Russell fala é que esse processo que ele acredita de fenômeno está antes da sua capacidade de racionalizar sobre aquilo, de discutir sobre aquilo com você mesmo, de, por exemplo, fazer correlações ativas. Por exemplo, então aqui é uma loja de jogar board game, legal, então a princípio eu devo conseguir jogar board game aqui. A ideia do Russell é que quando eu entrei aqui, eu posso estar me sentindo bem, e eu não parei para racionalizar isso. Eu posso olhar esse negócio, nossa, que louco esse bagulho, mas eu ainda não racionalizei sequer que isso aqui é uma loja de board game. Eu só olho o colorido e aquilo me provoca uma série de estímulos e que eu reforço a partir da percepção. E em um determinado momento eu vou ter uma resposta, que é, pode passar aí, que é a última parte do fenômeno, que nesse momento eu vou tomar uma decisão e agir de alguma maneira, que é ficar aqui, mexer naquele negócio que me chamou minha atenção, e ao retornar ao ser indivíduo, eu mudei a minha classe de inferências sobre aquela situação específica, porque quando ela retorna para mim, aí eu passo a racionalizar. Eu acredito, e é uma visão muito pessoal minha, que os jogos, eles interferem nas pessoas antes da capacidade de racionalização delas. As mecânicas e todos os processos que nós fazemos, eles devem, para que sejam efetivos, eficazes no design, trabalhar antes que a pessoa seja capaz de racionalizar o que está acontecendo. Quando ele rola um dado, ou quando ele aposta uma ficha, quando ele dá boa tarde, quando alguém entra na porta, enfim, quando ele toma uma atitude que é proposta pelas regras do jogo, aquilo que ele está sentindo enquanto experiência, e não como jogar, enfim, está antes da racionalidade dele. Está antes da capacidade dele avaliar. É algo que ele sente e após ele sentir, ele pode fazer a racionalização e chegar à intenção de que, então é por isso que eu faço determinada atitude. Que é mais ou menos como sacar alguma coisa
pelo simples fato de você estar fazendo ela. Nossa, eu correndo, eu emagreço. Mas não necessariamente eu comecei a correr para emagrecer, mas eu descobri uma resultância daquilo da minha racionalização a partir daquele momento. Por favor. O Roger Caillois lá fala a definição de jogo dele, discordando um pouco do Zimmermann lá, né? Porque eu acredito que essa galera que falava muita coisa lá atrás, o tal do Huizinga, o Caillois, a gente leu bastante daquele cara, eu tenho certeza absoluta que o Zimmermann leu, que a galera toda leu, mas ainda falta entender algumas coisas. Então acho legal ficar resgatando eles e trazendo eles de volta à baila para debate. E ele coloca o tal do jogo lá como uma atividade delimitada por regras claras, a parte da realidade, e de qual indivíduo se propõe a participar voluntariamente. Então, se eu estou aqui de boa, eu estou querendo participar desse negócio, as regras estão claras para mim. Pode ser que em determinados jogos as regras não estejam tão claras, mas pelo menos a regra de que eu estou no jogo está clara, porque quando eu ligo o Journey eu não entendo o que eu tenho que fazer, mas eu sei que aquilo é um jogo. Agora, por exemplo, quando eu estou em uma situação que alguém me interpela na rua e diz, você está preso? Eu acredito que eu estou preso, aquilo não é um jogo, até que o cara diz, não, é um jogo isso aqui, ó, a gente está jogando e você está preso. Eu não estava ciente daquilo, então eu estou fora do jogo, eu não entrei no jogo, eu não acreditei com aquelas regras claras. E a parte da realidade, por quê? Se não for a parte, a gente está sempre jogando, tudo que a gente fizer vai estar jogando. E quando ele divide os jogos em 4 categorias, digamos assim, eu acho que ele dá uma ideia pra gente do que a gente pode interferir naquele processo lá. Por favor, Arthur. Ele vai dar uma ideia de aonde eu posso interferir com as regras. Eu posso interferir em algum nível nos estímulos que eu coloco dentro de um fenômeno, do meu fenômeno específico, na percepção que a pessoa tem e na capacidade que ela tem de responder aquele estímulo inicial. E eu acredito que o game design, Júlio, Matos, todo mundo pode discordar de mim, que não tem problema, que essa teoria é totalmente minha. Júlio Matos, prazer. Que aqui é onde está o game design. O indivíduo, você pode restringir se ele participa ou não. Né? Se eu colocar determinadas coisas que você é incapaz de fazer, será impossível que você participe daquela experiência. Ou será muito difícil, você não vai conseguir, você precisará de algum auxílio. Agora, se o nosso game design estiver pautado nessa parte aqui, a priori eu não preciso me preocupar quem seja o indivíduo, mesmo que ele tenha as mais variadas inferências antes de entrar nesse processo. A ideia é que ele traz a inferência dele, ele recebe o estímulo, ele tem uma percepção e ele responde a partir daquela inferência que ele tinha lá no começo, e ao responder, aquilo ganha um significado para ele, que é a ideia de significado que você falou, por isso que eu falei antes que eu ia concordar muito com você e ia discordar muito de você nas ideias. E quando ele responde, aquilo tem significado, porque aquilo altera aquela inferência inicial que ele tinha. E como é que eu penso em conectar toda essa história, por favor? Eu transformei essa ideia de classificação em sementes de experiência. O que seriam sementes de experiência? Nós temos padrões de interesse ao que seria o nosso divertimento. Coisas que provavelmente para mim são mais divertidas, talvez para o Marco Silva são totalmente bullshit. Certamente. Nós numa mesa de jogo provavelmente não íamos equalizar as nossas relações. Mas se nós pensarmos que é mais ou menos como a culinária, em que você tem vários ingredientes e que você pode fazer um prato talvez extremamente salgado ou apimentado, que vai atender a um paladar muito específico, ou você pode fazer um totalmente insosso, totalmente sem gosto, porque a pessoa não gosta de sabores marcantes. A minha proposta é que nós entendamos esses ingredientes que compõem o jogo, para que quando eu for colocar ele no meu jogo, eu equilibre ele num nível que ele fique mais palatável ao maior número possível de pessoas, ao maior número possível de indivíduos com as mais variadas inferências. Então, eu peguei lá a ideia de Agon, do Caillois, que ele divide entre Agon, a Leia, o Mimicry e a Vertigem.
Agon seria os elementos competitivos do jogo, que é mais ou menos o que, porque você compete e ganha, né? Colocando a estrutura que o Kaloa propõe, inclusive, ele coloca que não só na competição, mas no equilíbrio entre as partes envolvidas reside Agon. Então, quanto maior preocupação você tiver com o equilíbrio e com a proposição de um conflito no qual haverá alguém não vencedor, mas que num segundo momento do conflito alguém estará mais beneficiado do que o outro, e aí entra o tal do combate lá, que é parte do jogo lá do D&D, ele é uma questão agônica, que ela pode ser parte, e eu não preciso necessariamente excluir ela só porque eu não tenho um brandir de espadas. O combate pode ser um combate dialético entre dois personagens que precisam resolver quem está melhor no segundo momento do seu embate. Então seria esse tempero agônico. Aqui é uma homenagem ao meu amigo Eduardo Caetano, que eu acho essa foto muito bonita, para falar de aleatório, né? Porque a Leia é os elementos aleatórios que você coloca, que é quando você entrega-se ao que vem a seguir. No componente agônico anterior, você está sob controle da situação. Quanto mais você colocar o personagem no controle da situação, mais agônico é aquele jogo. Quanto mais a Leia você colocar, mais fora de controle a pessoa tem. E muitas pessoas gostam de não ter o controle da situação, e isso para elas é uma experiência muito mais significativa do que você colocar ela quadradinha dentro de uma situação, ó, você faz A, se ele fizer B, isso acontece. Nos board games, você enxerga isso com muita facilidade, principalmente quando você vê que alguns jogos eles fazem mecânicas extremamente concêntricas, em que não há espaço para que você tenha uma mínima aleatoriedade sequer. E se o jogador muito afeiçoado a esse jogo, ele vai jogar um outro jogo que tenha muita variabilidade, muita aleatoriedade, ao mesmo tempo que tem aquela questão agônica, ele acaba suprimindo o agon e focando na aleatoriedade, que é aquilo que ele não domina, para dizer assim, esse jogo não me agrada tudo. Pô, mas ele é altamente competitivo. Diga. Eu não vejo a aleatoriedade como uma falta de domínio, assim, de uma forma tão clara. Porque muitos jogos usam a aleatoriedade para estabelecer uma relação de domínio. Porque ela vai ser um teste de uma escolha que você fez. Quando você escolhe um atributo para o seu personagem, ele tem uma força 14 lá. Certo. Se você for testar o dado várias vezes, vai tender para uma média. Sim. E a escolha que ele fez de ter aquele atributo, na média, vai determinar o resultado das ações dele. Concordo. E aí não foi uma falta de domínio. Ele teve o domínio sobre a escolha do atributo. É que a diferença fundamental entre o Agon e o Alia, né, é que o Agon tem uma virtude da capacidade. Então nós somos iguais porque nós dois temos a chance de mostrar nossa capacidade diante de um desafio. No Alia, nós dois competidores somos iguais porque temos as mesmas possibilidades de ganhar. Você atribui a capacidade de resolver conflitos, por exemplo, à sua capacidade intrínseca. E no Alia você atribui a um senso de justiça pro azar, pro sorte. Você tiraria o atributo e diria, vamos rolar um D6, quem tirar o número Exato. maior ganha. Mas na verdade assim, ó, é do equilíbrio. Se você tornar totalmente aleatório, você tira o atributo e rola o D6. Isso. Mas como você tem atributo, você está equilibrando as duas questões. Você está colocando um equilíbrio determinado, criando uma possibilidade média em que, na maioria das vezes, por você ser muito bom naquele quesito, você consegue, mesmo que você não consiga todas as vezes, que é o princípio da aleatoriedade. E você rola aquele dado para descobrir se naquele momento você é capaz ou não. Porque Alia tem muito também a questão, a Leia, eu chamo de Aleia, Alia, enfim, nunca saberemos da boca de Kaloa, né? como é que ele pronunciava, mas enfim. Ele é francês, o termo vem do grego, então não saberíamos, né? Aleia, então, enfim. Que você está se propondo a descobrir o que vai acontecer, porque senão eu tenho força 14, todo cara que eu encontrar com força abaixo de 14 eu venço. Isso não é interessante, não é divertido. Eu preciso de Aleia para que eu tenha uma possibilidade que o cara, para que haja um equilíbrio. Eu vejo a Alia como... Não, ele tá falando do jogo. Não, sim. Não, porque eu até comentei do board game, né? Que eles tentam equilibrar ambas questões, porque tem board games que esquecem a Leia e é tudo agônico e é show de bola. É um xadrez, é um jogo... Ou por exemplo, Istambul, Puerto Rico,
O Porto Rico ainda tem aleatoriedade na abertura dos tiles, mas ainda tem uma aleatoriedade ali envolvida. Mas a aleatoriedade, pra mim, não é pra gerar falta de domínio. Ela é pra gerar incerteza. A incerteza é um elemento essencial da falta de controle. A gente pode ser no campo. Pega um jogo da vida, por exemplo. Não tem controle de basicamente nada. Pois é, Tu só escolhe, por exemplo, se tu vai na roleta ou não, ou se tu vai esquerda e direita, acho que uma ou duas vezes. O resto é o dado. E os resultados de acabou. É mais, viu, Daniel? É mais nesse sentido que eu tô querendo abordar essa questão. Não plenamente da falta de controle, mas da proposta de saber o que vem adiante. Né? Senão eu já sei o que vem adiante, eu posso me planejar. Aqui no xadrez, eu posso me planejar antecipadamente minhas próximas jogadas e o único fator que vai interferir é a ação do outro. É exatamente isso. E a competência do jogador. Ele serve para gerar a incerteza. Você não sabe o que vai acontecer depois. No xadrez você não sabe porque o movimento do teu outro jogador é imprevisível. Mas a área serve. Isso não é Isso não é. Essa incerteza. Isso não é, mas em ambos tem a incerteza. Sim, isso concordamos. Não é incerteza. E a área serve para gerar incerteza. Mas se você coloca a área sem controle, vira jogo da vida. E é um jogo bobo, né? Acho que a maioria de nós. Não que não é um jogo bobo, mas eu digo. Eu não acho que pode chegar e falar, quanto mais área, menos bom. É uma discussão. É outra discussão. É outra discussão. Porque o que eu estou querendo falar é só. Porque o que eu quero mostrar é lá naquele fluxo onde é que essa coisa entra. Saca? Porque isso aqui a gente pode discutir o que vai usar. Eu só queria porque daqui a Arthur. O Mimicry, muitos aqui sabem o que é a representação, ela é extremamente abordada dentro dos jogos que nós estamos discutindo aqui, os narrativos. Né? E por último, que é a que eu menos vejo abordado em jogos, Arthur, que é a última classificação, a de Vertigio Willings. Né? Eu acho ela menos abordada nos jogos de RPG e muito abordada nos LARPs. Né? Acho ela é muito presente. Nos lápis. Mas enfim, eu colocaria isso aqui, você pode encontrar mais e tal, mas a proposição seguinte, existem ingredientes, entendeu, que interferem nessa forma com que nós nos relacionamos da coisa. Nós nos relacionamos de forma equilibrada, ou nós nos relacionamos de forma a querer descobrir a incerteza, ou nós nos relacionamos projetando a nossa psique em um personagem, ou trocando ela de forma empática para viver a situação na persona de outra, numa outra persona que não a nossa, e também nós estamos aptos a receber um desconforto, digamos assim, físico, em prol de uma experiência significativa. Arthur? Então, a ideia seria que experiências como medo, urgência, sobrevivência, heroísmo, aquela tua proposta de eu quero levar o cara a uma experiência. A minha concepção é que se eu conseguir um bom equilíbrio e conforme eu usar esses ingredientes, eu posso ter desde algo extremamente apimentado, lá, de que seja o medo, que é uma experiência intensa, até algo um pouco mais, digamos assim, de do heroísmo, que até foi a palavra que a gente usou no FVM. Não, que era uma das metas do FVM, que era o inefável, uma experiência mais inefável, né? Que o heroísmo seria aquela coisa se surpreender, né? Estou me atrapalhando aqui nas palavras. Você, através de um equilíbrio desses ingredientes, você conseguiria reproduzir essas experiências dentro desse ciclo, Arthur. E como é que eu faria isso? Interferindo onde eu consigo interferir. Nos estímulos, através da ideia que hoje a gente tem como mecânicas, que os estímulos, ou seja, as pontes que me levam até a percepção, são as mecânicas. São elas que determinam que naquele momento eu estou desviando o foco natural da minha ação para uma outra ação. Desde que seja, eu sentei na frente do jogo e não há nada para eu fazer que não avançar e transpor aquele cômodo de areia no Journey, ou quando eu estou naquele momento tentando avaliar que tipo de número ou que tipo de valor eu estou colocando naquela
dita ficha de personagem, ou o que tem no meu board que eu tenho de opções. Isso seriam a ideia de mecânicas, interferir no ponto das mecânicas. No ponto da percepção, é a ideia de componentes, é o ambiente, é quando você faz um determinado jogo que você precisa não só de uma ficha de personagem, mas de algum item que vai mudar aquela concepção da pessoa. E eu não vou nem falar que vai auxiliar ou vai atrapalhar na imersão, não é isso, mas ele vai aumentar a sua percepção de que você está num jogo. Não necessariamente vai imergir mais, porque essa imersão depende muito da sua inferência inicial, se aquela percepção vai ser boa ou não para você imergir mais no jogo. Mas que aqui eu sou capaz de atuar, eu sou capaz de criar uma percepção através de componentes que eu consiga mostrar para o cara que tipo de experiência eu estou tentando levar ele. E por último, as escolhas seria eu preparar interfaces para que isso aconteça. Dentro dos jogos narrativos, normalmente as interfaces ou elas são propostas pelo narrador, ou elas são as deixas criadas pelas mecânicas que viabilizam que um jogador ele continue ou interrompa algo que o outro jogador está fazendo. Se você pegar um jogo como Fiasco, ele coloca os dados, né, a distribuição dos dados como a principal interface da qual você percebe o ponto em que você pode avançar ou trocar a situação proposta daqueles jogadores. Num outro jogo, por exemplo, vamos pegar um D&D, a interface é o momento do teste, é o que você decidiu. Se eu vou para lá ou vou para cá, esse teste me permite ou me impossibilita seguir nesse processo. Então, a ideia das mecânicas, eu acho que continuamos, e a melhor forma de empreender estas mecânicas é a gente pensar o que eles fazem, quando eles fazem, por que eles fazem, mas olhar o que eles fazem de agônico nessa situação, o que eles fazem... Oi? Agonístico. Agonístico, desculpa. Não tenho essa literatura. De agonístico errado, ou de aleatório, né? O quanto de Agon, o quanto de Aleia, o quanto de Mimic, o que eles fazem. Porque você perguntar assim, o que os jogadores fazem, quando a primeira vez que eu me dei conta, que eu me deparei com isso, me parecia algo vazio. Lá no primeiro... O que eles fazem? Nem eu sei, cara. Eu queria jogar um jogo assim, não parecia me conectar com nada. Mas se eu parar pra pensar, o que eles fazem que equilibra eles com os outros? Ou o que eles fazem que coloca eles na persona que eu quero que eles trabalhem? Eu trabalhar essas dimensões, eu acredito que você consegue ter um norte para você chegar numa mecânica que diz, quando ele faz isso, ele está sendo mais equilibrado, ele está em igualdade de condições para competir, ou ele está tentando descobrir o que vem adiante. Quando eles fazem, né? Em que situação, em que contexto eles fazem e por que eles fazem, qual a motivação que eles vão usar para entrar numa situação mais de vertigem, por que eles estariam aptos a receber um desconforto físico e por aí vai. Na dimensão, Arthur, na dimensão dos componentes, mais um. Seria a ideia que os delineadores de percepção, né? Os gráficos, o cenário, a roupa, a caneta, a ficha de personagem, os tokens, os cartões de jogo, que são capazes de, digamos, um roteiro. A gente tem aquela coisa de, não, é muito ruim jogar um jogo roteirizado, né? Porque o jogo roteirizado está na mão do narrador e ele é plenamente. Mas em determinado ponto, se ele for roteirizado até uma determinada parte, ele pode servir como um componente que vai reforçar a experiência, para que depois você liberte ele para fruir aquela experiência de forma plena. Não abandonar a ideia do roteiro. E a ideia de ambientação, né? A ambientação pode ser tanto descritiva quanto situacional. Você pode rodar um jogo, uma experiência na mesa com uma descrição bastante pesada, você está falando de um jogo de terror, você reforçando determinadas questões, ou até cerceando a piada, que eu não acho que seja até uma função muito efetiva para você conseguir um jogo de terror. Agora, quando você consegue fazer com que as pessoas percebam que a cada ação delas, o que está em volta delas reage de forma negativa, então ela começa a ficar mais tensa e apreensiva quanto àquilo. E essa ideia de componentes, as questões que reforçam. E as interfaces, mais um, seriam os recipientes de resposta. Porque quando a gente planeja uma mecânica, a gente não costuma pensar, e eu não costumava, e passei a pensar depois de estruturar essa ideia,
de qual o tipo de decisão que o cara está tomando. A gente normalmente dá uma decisão para ele. Entrar ou não entrar, ativar ou não ativar um movimento, resolver ou não resolver um conflito, mas o como ele faz isso, em que contexto ele interage, se ele usa um token, se ele usa um dado, se ele usa uma outra forma de interação, a forma como ele responde tende a ser significativa desde que ela esteja alinhada com a mesma proposta de ingredientes que você fez lá no começo. Eu acredito bastante nisso. E o resultado das decisões que ele toma sejam capazes de determinar para onde, pelo menos, a história dele vai. No caso dos jogos narrativos, que tu bem comentaste, há uma grande dificuldade de você equalizar as expectativas, né? E o que se faz hoje? Você consegue equalizar expectativas através do diálogo prévio, né? Você faz uma prévia e tem vários jogos modernos que propõem: pessoal, antes de vocês começarem a jogar, vamos conversar sobre o que nós vamos jogar. O LARP já incorpora isso na semente dele. Sempre tem preparação para o LARP. Agora, no RPG a gente não faz preparação para ele, a gente faz a ficha e sai jogando. Porque determinantemente nós não preparamos as pessoas para as decisões que elas vão tomar. Se você olhar o manual de jogos de RPG, ele não fala qual o objetivo desse jogo, por que nós estamos jogando esse jogo. Então o cara não tem previamente estipulado que tipo de decisões ele irá tomar lá na frente. A minha proposta é, se você observar as interfaces, mesmo antes de você criar as escolhas, você vai propor para ele um ambiente mais assertivo para que ele tome as escolhas dele quando elas chegarem. Dizendo isso, a gente percebe no board game que os bons board games, eles começam a explicar pelo fim do jogo. Como você ganha, né? Só que no RPG não tem o como você ganha. Seria mais por que estamos jogando. E esse porquê é que vai criar uma ideia de resultado, mesmo que ele não exista. Mas nós estamos jogando para um resultado. E esse resultado pode ser desde um mais ridículo, salvar a princesa, né, que às vezes pode, inclusive, a partir daí você ter tanta... Ou criar, ou ter um drama definitivo, ou um trauma definitivo. Não, se nós estamos jogando isso, você vai jogar para explorar o trauma definitivo da sua vida. E esse jogo será dramático. E você propor, porque lembra o Caloades lá adiante? Regras claras. Então propõe a experiência que você quer colocar em todos os termos dela, considerando tudo aquilo que você propôs. Porque essas interfaces aqui é que, na minha opinião, e aí todo mundo pode discordar, como eu disse antes, é que vão trazer essa sensação de verossimilhança, essa sensação de que aquela experiência é um simulacro do real. Ela não é real, mas ela pode ser, mesmo que eu esteja sentado em uma cadeira, apenas dialogando com pessoas, eu não estou representando plenamente com movimentos, ou apontando uma arma, ou tentando fazer a ilusão que o Falcão falou atrás, mas eu estou plenamente... A experiência. Oi? A experiência em si. Sim, aquilo para você é capaz... Você é capaz de se sincronizar com aquilo, digamos assim. Como se fosse a ideia da vibração, você vibra na mesma sintonia e todo mundo é capaz, porque a proposta, quando você toma as decisões, você tem um resultado futuro no qual você está apto a chegar até ele. Mais uma aí? Então, a ideia básica seria essa, a partir das mecânicas, que seriam a construção do estímulo, você começar por essa proposta, porém não se perder do que você quer construir de componentes e, ao mesmo tempo, das interfaces que vão responder. Eu acredito que seja um método para você começar a trabalhar no seu jogo. Mesmo que aqui você tenha dito assim, pô, Júlio, mas aí eu ainda continuo sem nada. Mas você tem um norte de caminho para você saber por onde começar. Eu tenho começado todos os meus jogos e eu vejo que eles avançam com muito mais facilidade quando eu consigo delinear tudo isso antes de escrever a primeira mecânica, ou saber sequer o tema que eu quero ver. Não, eu quero... Como é que eu vou pensar um negócio de medo? Bom, eu preciso ter mecânicas, eu vou ter alguns componentes, que tipo de componentes serão, e onde é que vai ser a interface? Qual é o resultado que eu quero desse negócio, para quando o cara decidir se ele mata ou se ele morre, isso seja efetivamente significativo. Porque a gente fala muito de, não, eles precisam ter decisões significativas, mas como é que eu chego nesse significado? Né? Eu acredito que é propondo um resultado desde o começo. Você propõe desde o começo. De que resulta as suas decisões? Resulta nisso aqui. E através dessas mecânicas você vai ter uma percepção, vai ter onde responder essa percepção,
e você vai mudar enquanto indivíduo para a próxima decisão que você vai ter. Túlio, Diga. mas a interface não é uma espécie de consequência natural dos componentes mecânicos? Não, é que assim, ó, eu acho que não, tá? Por que eu acho que isso é uma coisa diferente? Porque a interface, ela tá para além da materialidade, sabe? Não é o dado que eu rolei, não é o ponto de vida que eu anotei na ficha, não é necessariamente o dedo que o cara apontou na minha cara, mas a possibilidade disso acontecer, né? O porquê que isso acontece, qual o significado desse negócio. Isso é interface. Se eu tenho a capacidade de estabelecer que dentro daquele contexto rolar dados vai me levar para algum lugar, isso se tornou uma interface, na minha observação, né? Porque até então ela é um componente. Ela pode ser um dado que vai de 1 a 10, ou pode ter um dado com uma rosa, um símbolo, e isso é um componente. Por quê? Porque ali tem uma série de símbolos que compõem a história e o universo que eu estou querendo controlar. Mas só se eu souber por que eu estou rolando e para onde aquilo me leva, ele vira uma interface. Mas a mecânica não faz esse vínculo, não? A mecânica, pra mim, pelo menos, não sei se eu uso a palavra corretamente. Não, eu também não sei se eu uso, cara, porque é uma proposta, né? Não é uma certeza, eu não vim aqui. Eu só vou deixar o Rocha aqui. 5 minutos. Eu tava com uma dúvida parecida com o Daniel e fiquei pensando, interface mecânica. E aí, o mais que eu consigo diferenciar, pelo que eu entendi, é que a interface é a janela de oportunidade onde você pode acessar uma regra, uma mecânica. É isso. É Vai isso. ser uma coisa mais É aquele momento que será aproveitado por todos para que aquela mecânica se torne significado no jogo. Porque uma mecânica, você coloca um move no seu jogo, até o momento que aquele move acontece, eu entendo por que ele acontece e por que ele avança o jogo, ele não é uma interface. Talvez o nome. Diga, vai. Não é sobre esse quadro, né? Mas é sobre a relação com as 4 Sim. classificações do Izinga. É do Caló. Do Calolá, perdão. É que ele. É que ele é a expansão do Ele Izinga. avança o Izinga. O Izinga, tipo, fala. Ele falou na metade, eu não vou falar isso. isso. Não, o aleatório é legal. Você acha que dá pra trabalhar com os 4? Porque o Caló acha que não. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu acho que dá. O que eu tenho trabalhado com os 4 e parece me serve. É como se eu fosse cozinhar e eu ainda não precisei de outro ingrediente pra minha E mistura. dá pra remover qualquer um deles? Dá. Pra fazer uma experiência de RPG? Dá. Dá pra remover Dá pra remover. Eu acho que Mimicry dá pra remover? Você acha que dá pra remover Mimicry? Eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu acho que tem como. De RPG. Tem algum Eu acho que eu acho que dá. Microscope, eu acho que é um exemplo. Não é. Eu acho. Que você depois tá. a gente discute. É, só pra provocar. eu acho que, por exemplo, quando você tira a persona e você coloca, por exemplo, Pulse não tem persona. Pulse são várias chaves e ficções. Representação. Não. Mimicry é representação. Mas enfim. Mas é que é aquela coisa que nem no bar lá, né? Representação é assumir um papel, é estabelecer uma persona. Não, representação é você substituir uma coisa por outra. Quando tem 2 lutadores na arena, são os 2 lutadores um com o outro. Assim. Sim. Representação ali, o conceito da filosofia, você tem um objeto e você substitui por outro, Sim. vai referenciar aquilo que ele representa. Que é o exemplo do trenzinho, né? Que não, o trem não fala. O trem não O fala, trem não fala, não é fale uma comigo. persona. Por isso o Mas trem sim, não é uma uma persona. no outro, é isso. Sim. Então, nós estamos aqui com A gente vai chegar à conclusão que não dá pra ter jogo sem apresentação. Não dá pra ter RPG. jogo, não. Ter jogo é RPG. A gente dá pra ter um jogo. Dá. Futebol. Não sei. Futebol é jogo, tá, gente? Não sei se vocês gostam ou não gostam, mas é. Não sei. Eu tô entendendo de Você não outro. tá E o representando Agon, outra coisa. e o Agon é Ah, sobre sim, futebol, é, muito representa mais outra coisa. sobre D&D. Ela é a bola. Sim. Assim como o UFC é muito sobre alguém. Isso. Não é a bola, essa É é um jogo também, o UFC. Mas, Eu quero ver se fazer um O jogo UFC de é um RPG, jogo, um drinking é um game de RPG. mas a ideia aqui, pessoal, é mostrar pra vocês o que eu venho pensando e no ponto de e no campo da experiência tem conectado bem, mesmo com quem não tem, digamos, essa bagagem, essa discussão, esse background. As pessoas conseguem estabelecer um tipo, é assim que eu consigo proceder para chegar lá. Não que, como eu falei, eu não tenho material experiencial para comprovar minha hipótese de que isso. O meu único material sou eu mesmo. E eu acho que quando eu comecei a entender essa vibe de como é que funciona isso aqui, ir lá pegar esse fenômeno e repartir ele em pedaços, mesmo que isso aqui não exista, na prática isso aqui está sempre acontecendo o tempo todo.
mesmo que vocês estão questionando, e você vai dizer que mímico é representação, mas eu acho que né, daqui a pouco não é, e é um debate, e eu acho super válido, acho que eu quero aprender muito. Tem-me sido... Ser um jogo de representação que aparece na capa do Ouça no Máximo, adquiram? Adquiram. Sempre adquiram também o plot twist do Cochise. Pô, o plot twist tá sendo ele usa, né, jogo de representação, assim. E no livro do Kaloá, e no livro do Izinga, que é de 1939, esse termo jogo de representação já é utilizado. Sim. E é o que depois o Kaloá vai simplesmente batizar de mímico. É o termo que o Izinga não usa, assim. Então isso é um termo muito antigo, que eu vejo a gente usando muito pouco, porque o nosso referencial, sei lá, é americano de 1974. Que é o jogo de reinterpretação de papéis. Isso daqui já é daqui, né? O role play game que a gente traduziu, ninguém sabe quem traduziu, pelo menos eu não sei quem traduziu. Alguém E traduziu. a gente comprou a tradução e foi usando ela, assim. Mas assim, existem outras definições possíveis que acho que a gente poderia se referenciar e ganhar com isso. Sim. E acho legal esse tipo de coisa que você está trazendo, porque convida a gente a pensar sobre isso, né? Você falou que assim, mas mecânica e interface, tipo, como é que você separa essas duas coisas em dois polos diferentes? Pra mim, assim, mecânica também acho que não tem nada a ver com isso. Assim. Daí a gente precisa chegar num dia, discutir, procurar respostas. Sabe? O que eu acho que é nocivo pra gente é a gente pegar essa definição que vem junto com a gente não sabe muito bem por quê, continuar trabalhando com ela de infinito. Entendi. Acabou meu tempo. Não, deve ter. Já deve. Eu vou acabar meu tempo agora. A definição de relar, que o jogo tem que ser voluntário, né? Sim. O Vincent postou outro dia, alguém postou na jogo polêmico. um jogo que né, são 2 jogadores jogando e um terceiro elemento que ele tá jogando, mas ele não sabe disso. Você tem que fazer o cara, você tem que convencer ele a fazer atitudes. A ideia é que são o cara que não sabe o que tá jogando, ele é o gênio da lâmpada e ele vai te conceder desejos. Você tem que fazer ele fazer uma atitude pra você que seja igual às mesmas iniciais. Por exemplo, se você quer milhares de dólares, então MD. Se você fizer ele pegar muitos dados, você... Então você fica assim, pegue muitos dados ali pra mim, aí ele te dá os dados. Aí você fez tipo o seu primeiro desejo. E vai fazendo isso, Entendi. quem fizer 3 desejos... Eu particularmente acho muito ruim isso. Assim, eu só queria colocar eu acho muito ruim Eu isso. só queria colocar Alguém me dá minha folha ali pra me chamar o próximo palestrante. Obrigado pela atenção, cara.